Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para você de um tema muito importante, que é a depressão. Está sendo cada vez mais comum jovens, adolescentes, adultos, idosos com esse sintoma no consultório. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho sobre a visão sistêmica e biológica a respeito da depressão. O que nós sabemos hoje através da medicina alopática, medicina integrativa, nutrição, são diversos fatores, nutricionais, hormonais, que causam, que são a causa do estado depressivo. Mas eu vim abordar hoje aqui um tema um pouquinho diferente, uma outra visão. Não significa que as outras não são importantes ou que essa é a verdade absoluta, mas que sim, ela é muito importante, essa visão, e ela traz uma compreensão maior sobre o estado depressivo. Porque não necessariamente só a depressão, mas a maioria das pessoas, elas às vezes fica, com um estado mais depressivo, não quer fazer as coisas, procrastina, deixa para depois, não levanta da cama, quer ficar só dormindo, quer evitar fazer novos projetos, e não necessariamente ela está no estado, ela está com um diagnóstico de depressão. Ele é um estado depressivo. E como que isso acontece? O nosso cérebro, nosso córtex cerebral, ele é dividido em lado direito e lado esquerdo, e ele tem funções diferentes e comandos diferentes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagenzinha representativa, tá? Como se fosse o córtex. Então, nós temos aqui assim o lado direito e o lado esquerdo, né? O lado direito, ele é o córtex da aquisição, do fazer, do agir, né? Na medicina biológica a gente fala nisso, a pessoa sai para caçar, né? É o animal que sai para conquistar o território, ele sai para lutar, para conquista, né? Então ele é o lado do cérebro da conquista. Por quê? Porque é ali que o Dr. Hammer verificou que está o centro do controle dos hormônios masculinos no corpo, como por exemplo a testosterona. E o lado esquerdo, vamos mostrar de novo aqui, o lado esquerdo do cérebro, ele tem o centro do controle dos hormônios femininos. E qual que é geralmente o tipo de comportamento? É mais de evitar, deixar de fazer, proteger, muitas vezes com irritabilidade, agressividade, mas basicamente são os hormônios do evitar, a característica emocional. E óbvio que quando nós estamos bem, tem hora que nós estamos ou querendo mais conquistar, mais ativo, tem hora que a gente está evitando, querendo ficar mais tranquilo, Então, quando tem esse equilíbrio entre um lado e outro do cérebro, o corpo, a gente está bem, significa que a gente está bem, nosso corpo está bem. O que acontece é quando a gente começa a viver o conflito. E se a gente pensar na parte social hoje da nossa sociedade, cultural, tanto homens quanto mulheres, elas estão cada vez mais em busca de território. O que seria esse território? É conquistar trabalho, salário, o dinheiro, as conquistas profissionais, as valorizações, ter que trabalhar, Então nós estamos saindo demais do nosso ninho, que é a nossa casa, deixando ali os nossos filhos, adolescentes, geralmente cuidado por outras pessoas ou em escola, Mas antigamente não era assim, A maioria, as mulheres cuidavam da casa, da família, e o homem saía em busca, de aquisição. Então, isso não quer dizer um preconceito, tá? É só uma visão biológica mesmo. E hoje há essa necessidade, das mulheres saírem também do território para buscar esse patrimônio, essa conquista, sustentar a família, Muitas vezes a família tem que somar ali o salário dos dois para que aconteça, para que se consiga sustentar a família. Então o problema é o seguinte, que quando a gente se envolve demais na conquista, e deixa um pouquinho de lado o lar, a família, a casa, nós começamos a viver percas de território, Essas perdas de território, elas são situações onde eu não consigo, realmente conquistar aquilo que eu quero. Então aquela pessoa que às vezes tem um projeto que vai levar ao cargo e não vem, ela perde para uma outra pessoa, queria mudar de emprego e não conseguiu, morte, às vezes a gente perde um ente querido, perde uma empresa, perde um concurso, vai mal numa prova,
Então, assim, são situações cotidianas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente sinta que estamos perdendo essa conquista de território. É nesse momento que o lado direito ele declina. E qual lado do cérebro vai exaltar? O esquerdo. É como se fosse uma balança. Um vai pesar mais por conflito e o outro vai exaltar. Então, esse que vai exaltar, qual que é o cérebro? É o cérebro do evitar. Então, a pessoa, ela teoricamente, ela vai passar a evitar, né, aquilo que para ela está sendo uma dificuldade. Então, biologicamente falando, o corpo está tentando nos ajudar. Olha, então, se você não está conseguindo, sai desse confronto, né? Sai dessa dificuldade que você está e recua, né? Porque você está perdendo, você não está conseguindo. E aí, a maioria das pessoas às vezes não entendem esse processo e elas vão tomar um medicamento, que é o correto, né? A gente tem que tentar de alguma forma se tratar, mas ela não trabalha o conflito, né? Este problema na mente dela continua. Então o que vai acontecer? Ela vai voltar a trabalhar, ela vai voltar a conquistar e ela não está conseguindo. Então ela piora de novo. Aí aumenta a dose do remédio. E aí vira aquela bola de neve, começa a ter os efeitos colaterais, começa a dar muita sonolência, aí tem que tomar um remédio para dormir, e assim sucessivamente, né? E o nosso sistema corporal começa a sofrer com essa intoxicação medicamentosa, porque o ideal seria que entrasse em um determinado momento o remédio, a pessoa trabalhasse o conflito, esse problema, depois retirar o medicamento para que ela siga, né? Esse desenvolvimento pessoal. Né, a pessoa conseguir entender que a forma como ela está vendo e sentindo o ambiente está gerando essa reação biológica. E a gente vê muito isso que em jovens, adolescentes, né, adultos, né, porque os jovens praticamente eles têm muita informação, estão muito conectados hoje com a internet, porém há uma certa desconexão familiar. Por quê? Porque justamente os pais estão dando muito foco na conquista do território, na busca pelo território, até mesmo para sustentar esse território. E acabam deixando de lado esse lado mais territorial de ninho, né? De viver ali o momento ninho, a família, a união. E isso o filho percebe como uma perda e ele vai, às vezes, estar num estado depressivo. E olha só que interessante, nós estamos no mês do suicídio. Então, o que acontece? A pessoa às vezes entra num estado depressivo, né? Vamos aqui de novo mostrar. Ela está vivendo uma perda de território, então o lado direito dela vai, né, pesar um pouquinho mais e vai exaltar esse lado. Esse lado aqui não é o do evitar, não é o ninho, a família e tudo mais. O que acontece? Se esse ambiente também não estiver bom, se essa pessoa não sentir que ela faz parte da família, se ela sentir que ela não tem a casa dela, que ela não tem a liberdade, ou que ela sente o afastamento familiar, se o ninho dela não estiver bom, ela também vai bloquear esse cérebro. Então, assim, vai ter um peso para os dois lados. O que pode acontecer? Começar a apresentar o quê? A agressividade, irritabilidade, né? Ou a bipolaridade. Ora eu estou depressivo, ora eu estou maníaco, né? Ativo, ansioso, agressivo, né? Que é uma característica do cérebro do lado direito. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, também de uma forma biológica, se você não consegue conquistar o seu território e no seu ninho você também não se sente pertencente, qual é o sentido da vida? Para que viver? Vamos pensar na natureza, né? Eu não posso sair para caçar, eu não consigo ter sucesso nisso e eu não tenho meu território. Qual é o sentido da vida para um ser vivo se não ter essas coisas? Aí vem uma outra consequência da depressão, que é a tentativa ou até mesmo o suicídio. Quando a pessoa sente que ela perdeu tanto um território quanto o outro. Isso é muito comum, a gente acha que não, mas tem muitos casos, né, de pessoas que têm o suicídio. Então é isso o recadinho, sabe? Eu acho que existem possibilidades de a gente analisar as pessoas, a nossa vida, buscar conhecimento, buscar estudar, né? A gente está
muitas vezes buscando conhecimento muito profissional, eu falo que eu sou abençoado, porque o que eu busco, né, para mim, primeiro é pessoal e eu consigo colocar isso na minha profissão, né? Eu acho que eu sou abençoado nesse sentido de poder me curar minhas dificuldades, mudar os meus padrões e dessa forma poder ensinar as pessoas a também modificarem os seus padrões, que na maioria das vezes são a causa de dores, fibromialgia, dor na coluna, que é muito frequente para um fisioterapeuta como eu estar trabalhando, né? E existem várias possibilidades de você adquirir esse conhecimento, né? Assistindo um vídeo, lendo, fazendo um curso, né? Procurando equilibrar a si mesmo. E um último recadinho seria também a visão sistêmica, né? Eu falei agora da biológica, e a sistêmica eu acho muito importante passar, que é da constelação familiar, e não é uma regra, na constelação familiar não tem uma regra, mas existem algumas observações. Então, o que se observa na pessoa depressiva? Que sempre há uma falta, sempre está faltando algo. E geralmente o que é esse algo? Olha só como bate com a visão biológica. Na maioria das vezes é o pai. Então, a maioria das vezes, quando a pessoa não aceita o pai, ou quando ela teve realmente a falta do pai, porque o pai viajava, ou porque o pai faleceu muito nova, quando ela teve uma quebra de vínculo com o lado paterno, ela pode ter a dificuldade e o sentimento de falta e depressão. Então, a gente precisa fazer essa reconexão com a figura do pai. E por que eu falo que bate muito com a visão biológica? O lado direito é o lado masculino do córtex, né? Então, se a gente tem uma dificuldade com o pai, uma falta do pai, eu estou bloqueando esse meu lado direito, né, do cérebro, que gera o estado depressivo. E também, nessa visão e reconexão sistêmica que a gente pode possibilitar para a pessoa, além de reintegrar ela ou de reconectar ela com o sentimento, né, do pai, a gente precisa reorganizar essa pessoa no contexto do território dela, né? Também a nível sistêmico isso é possível. Então, óbvio, essa falta pode ser também não só do pai, e a maioria das vezes pode ser uma falta da mãe, de um tio, de uma avó, de um avô, né? De uma falta de proteção. Então, assim, existem várias formas de se ver. É isso que eu queria mostrar para você hoje, né? Que não é só um padrão físico-fisiológico. Existe o contexto do meio ambiente, a forma como eu sinto e o meu corpo reage. Eu acho que essa é a principal causa dos efeitos emocionais hoje. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que tem depressão, que tem, né, pensado em suicídio, manda esse vídeo, porque às vezes a pessoa só de escutar essas palavras, ela já tem uma melhora e já consegue, às vezes, entender por que ela está passando por um processo. Um grande abraço.